Olha, nesses 4 anos fazendo vídeo aqui pro canal, tem uma coisa que eu aprendi, é a não ficar expondo minhas opiniões políticas. Primeiro porque é um saco, segundo porque já me chamaram de bolsonarista, de anticomunista, já mandaram uma foto do Lula pra minha casa, aí eu fui lá e tirei uma foto com o Nando Moura pra piorar tudo, mas eu espero que quem acompanha o canal regularmente tenha percebido que eu não tenho falado nada sobre política mais. Mas quem sabe, sabe. Já xingaram até a cor das minhas calcinhas, das minhas cuecas, porque eu me expressei mal tentando definir o que era um hipercarro, lá no meu vídeo do Regueira. O que eu quis dizer na época é que o termo hipercarro nasceu em 2013, com base num conjunto de características, e que usar esse termo retroativamente era uma discussão que poderia até fazer sentido, mas era uma discussão inútil. E a discussão se expandiu e chegou até no Flatout. Erros que fui cometendo ao longo do caminho, mas pra mim ficou muito claro que esse canal Autotelling é pra gente falar de carro com formato de xerereche, ao mesmo tempo que entender um cabeçote sem válvulas. Esse é o meu estranho propósito com esse canal. Eu não quero saber de treta, eu quero saber de babar ovo dos carrinhos vrum vrum que eu gosto. E eu gosto muito da Santíssima Trindade. Mas calma aí, tio Neide. Vai dar teu cu pro diabo! Vai dar teu cu pro diabo! Não é blasfêmia. Esse termo nasceu provavelmente do Jeremy Clarkson. É a ideia de que esse trio específico de supercarros de 2013 tiveram um impacto tão profundo na história automotiva que o nome supercarro já não seria suficiente para eles. Esses foram os primeiros a serem chamados de hipercarros. A trindade do pináculo da engenharia automotiva do início da década passada. E nessa minissérie aqui no canal a gente vai destrinchar cada um deles até entender qual que é o impacto que essas marcas geraram com esses produtos e por que eles merecem esse título que brinca com coisa séria. Começando hoje pelo que talvez seja o meu favorito dentre eles. La Ferrari em italiano significa a Ferrari, então é Ferrari a Ferrari. É um dos nomes de carros mais idiotas de todos os tempos. Apenas soa bonito. O desenvolvimento da La Ferrari começou em 2011, o código interno era o projeto F-150, mas não é uma Ford. A etapa conceitual do desenvolvimento da La Ferrari gerou 11 conceitos de design diferentes até culminar na versão final. Desses muitos conceitos, o que eu mais gostei foi o da Ferrari Tensostruttura. Eu não falo italiano, mas presumo que o nome Tensostruttura seria uma referência à rigidez do chassi da La Ferrari, que desde o começo era construído com fibra de carbono reforçada com titânio. E a Tensostruttura foi a que chegou também mais próximo das linhas da La Ferrari. O problema é que eu achei a Tensostruttura muito mais bonita que a versão final. Desde o fim da parceria da Ferrari com a Pininfarina, eu tenho uma dificuldade em achar Ferraris bonitas como as antigas. E eu já fui criticado também por chamar carros caros de feios, como se automaticamente por ser caro um carro deveria ser bonito, que não faz o menor sentido. É aquele tipo de pessoa que fala que isso só fala mal de iPhone porque você não tem, só fala mal de Hilux porque não tem. O cara só vê dinheiro, ele não vê nada além disso. Bonito é uma coisa, uma F430. Da hora, legal, impactante, é outra coisa, é uma La Ferrari. Agora, feio mesmo, indiscutivelmente, é uma 12 cilindro. 12 cilindro, né? Que nome merda. A F430 ela é objetivamente linda, a 12 cilindro é objetivamente feia, e a La Ferrari tá no meio, é questão de gosto. Eu vi várias Ferraris presencialmente quando eu estive no Museu da Ferrari ano passado, né? Vocês vão ver várias cenas ao longo do vídeo, e não dá, cara, a 12 cilindro é horrorosa, ela é desproporcional. Só que, claro, a La Ferrari é muito mais bonita de frente, porque a traseira da La Ferrari parece a cara do Cid da Era do Gelo. Ela é o oposto da famosa Raimunda. A dianteira é linda, mas a bunda... Eu gosto quando a La Ferrari é preta, porque daí disfarça as linhas da traseira. Inclusive, uma muito bonita é a La Ferrari preta do Felipe Massa, com aqueles detalhes vermelhos nos vincos. É uma spec tão bonita, tão sofisticada, que acabou virando uma spec limitada para La Ferrari conversível, a versão aperta. Eu acho legal que nesse ângulo aqui 3/4 dianteiro, a La Ferrari ela parece muito como uma evolução natural arredondada do design da sua antecessora Ferrari Enzo. A La Ferrari já tem seus quase 14 anos de idade e ainda consegue ser mais bonita que o lançamento F80. A La Ferrari foi desenvolvida para ser o ápice tecnológico da marca em 2013, uma substituta da Ferrari Enzo no topo de linha. Inclusive a linhagem é F40, F50, a F60 seria a Enzo e a La Ferrari seria a F70, por isso que a sucessora virou o nome F80. Só que além de design, em questão de engenharia, eu também prefiro a La Ferrari do que a F80. A La Ferrari tem o motor V12, codinome F140FE.
Ele tem 6.3 litros de deslocamento e naquele momento era o motor mais potente já feito pela Ferrari em carros de rua. Naturalmente aspirado, 65 graus entre as bancadas, 4 válvulas por cilindro, motor que entregava 800 cavalos aos absurdos 9.000 RPM com 70 kg de torque. Só que esses não são os números finais. Como eu falei, a LaFerrari nasce da ideia de ser o ápice tecnológico disponível naquele momento. Por isso que 4 anos antes, com base numa 599, a Ferrari já estava começando o desenvolvimento do sistema High Kers, que trazia o Kers da Fórmula 1 para as ruas. O protótipo eu só conheci no museu e a primeira versão que de fato foi para as ruas homologada foi a LaFerrari. O V12 era acoplado a um câmbio de dupla embreagem de 7 marchas e atrás do câmbio tínhamos um motor elétrico de 120 kW. Havia um outro motor elétrico no bloco, substituindo de certa forma o motor de partida convencional, e tinha também um terceiro motor elétrico que substituía de certa forma o alternador tradicional. Esses dois motores não tracionavam, quem tracionava era só aquele motor lá no câmbio. E aí no total, na potência combinada, o carro entregava 963 cavalos e 90 kg de torque. Tudo isso para as rodas traseiras, e tudo isso graças ao tal do sistema KERS. KERS é uma sigla que em inglês significa Kinetic Energy Recovery System. Fisk, em inglês e espanhol é Fisk. Nossa, eu cantei muito desafinado. Bota só o vídeo, não bota minha voz não. Não. Ou em uma tradução livre, é um sistema de recuperação de energia cinética. Quando você freia o seu carro, essa desaceleração gera energia cinética, que é desperdiçada virando calor, por isso que o disco de freio do seu carro aquece. Usando um motor síncrono, o sistema KERS da LaFerrari consegue converter essa energia cinética das frenagens em energia elétrica, sem desperdiçar virando calor. Essa energia elétrica é armazenada em um pack de baterias e depois o motor elétrico do câmbio consome essa energia para ajudar a tracionar o carro, daí que vem aqueles 120 kW. Os 20 kg de torque do motor elétrico são instantâneos, o que ajuda o carro em baixa, e a potência total até hoje é muito absurda. Mas como não existe almoço grátis, esse sistema todo adiciona muito peso no carro. A LaFerrari como conceito pesava apenas 1.000 kg, mas com toda a tecnologia embarcada, o peso subiu e passou da sua tia, chegando aos 1.585 kg. E isso que o carro é todo construído de fibra de carbono e titânio, lembra? Se não fossem materiais nobres no chassi, a LaFerrari pesaria 2 toneladas facilmente. Essa é uma prova de que a Santíssima Trindade estava à frente do seu tempo, porque os híbridos de hoje facilmente passam de 2 toneladas. Sim, M5 G90 obesa, eu tô falando de você. Apesar do peso extra, a potência extra foi bem-vinda, e com esse torque elétrico em baixa rotação, dizem que se você dirigir a sua LaFerrari igual o seu bisavô, você consegue fazer 6 km por litro na LaFerrari, mesmo sendo um carro de motor V12. Esse sistema também ajudou a reduzir a emissão de poluentes, mas que ainda ficou em 340 gramas de carbono por quilômetro rodado, o que ainda é 4 vezes a poluição de um Prius. Então é como se fosse um híbrido limpo, é realmente um híbrido focado em performance. E tanto é que o 0 a 100 km por hora era em 2.8 segundos e a velocidade máxima de 350 km por hora. Com isso, a LaFerrari se tornou um dos carros com powertrain híbrido com ronco mais bonito já criado. Quando 0 km, o preço da LaFerrari ficava entre 1.4 até 2 milhões de dólares. É caro, sim, pra caralho. Mas a Ferrari você não compra só o carro, você compra o status, você compra a admiração das pessoas. Você entra no clube seleto de pessoas que vai usar o carrinho barulhento vermelho pra sinalizar pro mundo: eu venci, eu zerei o jogo do capitalismo. Poucos compradores de Ferrari extraem o máximo que um carro pode oferecer na pista, o que é só triste. Então mesmo gordinha, a Ferrari ainda assim era muito competente no acerto dinâmico. A pista de Fiorano, a casa da Ferrari, sempre é objeto de comparação para as novas gerações. A LaFerrari deu então um cacete na Enzo, diminuindo o tempo de volta em mais de 5 segundos. Provando que mesmo híbrida e pesada, ela ainda assim dava um caldo nas curvas. Somando as versões Coupé e Aperta vendidas, somando também as duas que foram leiloadas por caridade e as que ficaram no acervo da Ferrari, foram cerca de 710 unidades produzidas. Ela e seus concorrentes na Santíssima Trindade inauguraram essa nova era dos supercarros. São carros de 13 anos de idade que ainda estão completamente atuais. Se é pra ser politicamente correto, que seja como uma LaFerrari e não como uma Lucy. Porém, a Ferrari sempre tem uma carta
na manga. E com base na LaFerrari, criaram um dos maiores track toys de todos os tempos. Apenas um ano depois da revolução da LaFerrari, veio a sua versão completamente cracuda. Se a FXX era a versão cracuda da Enzo, que ainda vai ganhar um vídeo aqui no canal, a sua sucessora FXX-K era a versão cracuda da LaFerrari. FXX dando sequência ao legado do nome, só que com o K de Kelvin gostoso, só que com o K de Cares. Trata-se de um carro laboratório, nomenclatura tipo que a Pagani usa com o Huayra R. É um carro também considerado um track toy, é um veículo exclusivo para pista, ele não pode ser homologado para as ruas e também não faz parte de nenhuma homologação para competição. É o carro sem restrições, tá liberado. Tá liberado, hein? Tá liberado! Vamos gozar! Na FXX-K, as mudanças começam no motor. É a mesma base, o mesmo V12 aspirado 6.3, só que com um novo cabeçote. Ainda eram 4 válvulas por cilindro, mas tinham novos tuchos mecânicos em vez de hidráulicos, tinham novos dutos de admissão polidos com fluxo retrabalhado e um novo comando mais agressivo. Removeram também todos os catalisadores, como puderam ouvir, e também redimensionaram o escape. Agora eram 860 cavalos, isso só do motor a combustão. Esse número é impressionante até hoje, 12 anos depois. E até mesmo o motor elétrico foi tunado. Ele tinha 190 cavalos ou 140 kW. Também tinha os modos de condução. O modo Fast Charge, que prioriza a recarga rápida. O modo Long Run, que otimiza a constância e entrega de potência em trechos mais longos de pista. Um equilíbrio. Tinha também o modo Manual Boost, onde o onde o piloto aperta um botão no volante e a potência é entregue quando ele quer, e tinha o modo Qualify, que era liberando a potência o tempo todo, que era o modo mais absurdo. No modo Qualify, o conjunto entregava até 1050 cavalos com 90 kg de torque, e igual a LaFerrari, a tração apenas traseira. Haja braço pra guiar isso aí. Como eu falei, eu vi alguns carros de perto no museu, eu vi a FXX-K e é simplesmente bizarro o quanto esse carro é enorme e imponente. Esse novo kit aerodinâmico deixou ela tão robusta e agressiva e imponente que eu confesso que ela é quase mais impactante de se ver do que uma 499P. E o que falar dessa asa traseira da primeira fase, hein? Essa asa dividida, bem feia, mas era feia e funcional, porque com essa asa e as mudanças no body kit, a Ferrari divulga que o carro atingiu 540 kg de downforce, um aumento de downforce de 50% em relação ao carro original de rua. E ainda assim ela passou por uma dieta 90 kg mais leve que a versão de rua. E o resultado de tudo isso, trazendo de volta para Fiorano, foram 5 segundos mais rápido que a LaFerrari. A Enzo, tadinha, ficou lá atrás, 10 segundos mais lenta. A Enzo virou manca perto dessa aqui. E por incrível que pareça, ainda tinha margem para mais uma evolução. Se você é um fuzilionário e tem conexões, você entra para o Corse Cliente, para correr com as Ferrari Track Toys como a FXX-K. Agora, se você é um mega fuzilhardário e tem as melhores conexões possíveis, o networking, né, meu? Aí você pode fazer parte do programa de clientes testadores, os XX Programmer, não sei se é assim que fala, da divisão Corsa Cliente. Foi um grupo minúsculo, pôde sentir a pressão de uma FXX-K Evo. Toda a parte de powertrain se manteve, mas o centro stile da Ferrari revisou novamente a aerodinâmica, com um novo ganho de downforce, 23% a mais que a FXX-K. Provavelmente foi por tirar aquele aerofólio horrível. Agora o carro tinha uma barbatana, essa aleta vertical, que conecta o teto até a asa. Além de atuar como um leme para estabilidade em curvas de alta velocidade, a peça também tinha geradores de vórtice, que limpavam o fluxo de ar enviado para a asa traseira. Mas curiosamente esse carro não tinha DRS na época, faria total sentido com essa barbatana, mas não tinha. Ela tem margem para uma Evo 2 aí, ó, Ferrari. Acorda pra vida. A FXX-K Evo tinha vários geradores de vórtice, tinha um novo difusor também imenso, e com as mudanças agora eram 830 kg de downforce.
em velocidade máxima, aquele aumento de 23% seria 75% mais pregada no chão do que uma LaFerrari. E ainda fizeram mais uma última dieta. A LaFerrari tinha 1.585 quilos em ordem de marcha e tinha 1.255 de peso seco, sem os fluidos. Em comparação, algumas fontes dizem que a FXXK Evo tinha o peso seco na casa dos 1.100 quilos, com o peso em ordem de marcha nos 1.450 quilos. 1.450 quilos é um peso de uma BMW perua de locadora, só que aqui é um V12 de mais de 1.000 cavalos. E essa comparação não é um call to action pra você assistir meus vídeos na Alemanha. Não é. Eu não estou te manipulando. O miserável é um xerez! E apesar de eu não encontrar o tempo oficial, algumas fontes também dizem que a FXXK Evo conseguiu ser 1 segundo mais rápida que a FXXK. Sobrou nada pra Enzo nesse vídeo, né? Para mim, quando se trata em admiração à engenharia, SF90XX ou a futura F80XX, para mim nenhuma das duas se comparam com a FXXK. Para mim, esse aqui foi o ápice do motor V12 Ferrari, e eu tenho certeza que o velho Enzo tá lá no inferno morrendo de orgulho desse carro. E falando em orgulho da Ferrari, um dos poucos orgulhos dos tifosi, como nosso amigo Taigo, tem sido ver a Ferrari 499P no WEC. E se você também é um sofredor fã da Ferrari, eu te convido a ver o vídeo sobre a 499 que tem aqui no canal. Lá eu conto detalhes do único carro campeão da Ferrari nos últimos anos. E te convido a se inscrever aqui no canal também, caso não seja inscrito, porque muito em breve teremos mais episódios sobre a Santíssima Trindade. Finalmente esse momento chegou, então se inscreve aí pra não perder. Deixo aqui um salve pra todos os membros, o apoio de vocês é crucial. Na voz Kelvin Farias, até o próximo vídeo. Valeu!